O Paulo diz o seguinte: ser PM no Rio é loucura, é sinônimo de loucura. Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo Fernandes. No vídeo de hoje eu venho dar alguns recadinhos para vocês, para a gente se orientar e como que a gente vai fazer as nossas postagens a partir de agora. Tá? O pessoal vem pedindo bastante para a gente trazer mais conteúdo, responder mais perguntas, só que é muita atividade, é muito trabalho. Trabalho que eu digo não é trazer os vídeos, não. É o nosso trabalho aí da advocacia do dia a dia. Tá? Então, para a gente poder organizar e não ficar na falta com vocês, o que a gente resolveu fazer? Tá? A gente organizou um calendário editorial e estou trazendo para vocês aqui para vocês analisarem comigo, tá? Para ver se está bom, se não está bom. Se tiver ok, beleza. Se não tiver, deixa aqui a sugestão, a crítica de vocês para que a gente possa melhorar aí cada vez mais esse conteúdo para vocês. Tá? O que a gente vai fazer? Toda segunda-feira, às 12 horas, vai ser postado aqui um vídeo ao vivo ou, se não tiver jeito, um vídeo gravado. Esse vídeo ele vai ter a finalidade de responder as perguntas das últimas semanas, da última semana. Então, para que as perguntas e as dúvidas de vocês não se acumulem lá nas redes sociais, eu vou separar as dúvidas, seja elas quais forem, tá? Vou separar essas dúvidas e na segunda-feira, ao meio-dia, eu respondo. Seja onde eu estiver. Se não estiver no local para eu poder gravar, para eu poder transmitir ao vivo, ou se não tiver gravado, eu venho aqui no celular. De alguma forma, eu vou fazer o possível para que não fale com vocês. Então, toda segunda-feira, meio-dia, a gente vai trazer para vocês conteúdos respondendo as perguntas da última semana. É isso que a gente vai fazer hoje, tá? Essa aula foi gravada. Então, na próxima semana, provavelmente, vai ser ao vivo. Na terça-feira, como é que vai ser a nossa linha de editorial? Às 19h30, eu vou responder ao vivo as perguntas dos clientes que são dos clientes nossos aqui do escritório. Tá? Por quê? A gente vem fazendo isso há algum tempo e vem funcionando muito bem. Porque em razão da quantidade de clientes, quantidade de processos, muitas das vezes não dá para a gente responder o pessoal lá via WhatsApp, via e-mail. Então, a gente achou uma forma legal de responder o pessoal aqui pelo WhatsApp, pela live do YouTube. Então, o que a gente faz? Notifica o pessoal e a gente sabe que todo dia, toda terça-feira, às 19h30, vai ter aula ao vivo para orientar sobre os processos judiciais. Essa transmissão vai ser com prioridade para responder perguntas e dúvidas de quem tem processo judicial. Nada impede de quem não tenha processo, acompanhe para entender como é que funciona, tá? Então, segunda-feira, perguntas e respostas da última semana. Terça-feira, orientação e acompanhamento processual. E na quarta, quinta e sexta-feira, vai ser os vídeos voltados aí para o concurso em si. Lembrando que, em breve, a gente vai ter concurso para a Polícia Militar, então vou reservar um dia para a gente trazer conteúdo exclusivo aí de orientações. Nós temos um grupo no Telegram e temos um grupo no Facebook, onde o pessoal entra lá para poder trocar ideias e receber os conteúdos aí, tá bom? Então esses recados que eu quero dar para você. Segunda-feira, perguntas e respostas da última semana. Terça-feira, uma live para poder orientar sobre os processos judiciais. Quarta, quinta e sexta, para trazer material aí sobre os conteúdos do concurso da Polícia Militar. E um dia desses, a gente vai trazer conteúdos exclusivos para a preparação para o próximo concurso da Polícia Militar. Falei para vocês aí que a gente vai trazer um curso preparatório para vocês. Quem estiver interessado, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para o Telegram e um link também para um grupo no Facebook. Quem estiver interessado aí, é só clicar, beleza? Então vamos lá. Então, dando continuidade, a gente vai fazer o que hoje? Vamos responder as perguntas que o pessoal vem me fazendo aí. São bastante perguntas, então para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou tentar limitar aí o número de perguntas, mas a gente vai fazer isso aí. Vamos lá. Normalmente, eu respondo as perguntas lá do pessoal quando a pessoa me faz uma pergunta na rede social, eu vou lá e respondo, tá? Mas pode ser que um ou outro passe. Só que eu respondo a pergunta dele. Ele já sanou a pergunta dele, daquela pessoa que está com dúvida ali. Talvez a pergunta dele responda a pergunta de uma outra pessoa, tá? Então, para isso, essa é a finalidade dessa live aqui, dessa transmissão. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Money Over Bitches. Ele diz o seguinte: fiquei 3 dias detido na época do quartel. Isso influencia
Ou seja, ele quer saber se isso influencia na reprovação dele, na pesquisa social. Olha só, se você verificar no edital do último concurso da Polícia Militar, de soldado ou de oficial, vai ver lá que o candidato que teve passagem, que ele passou pelo serviço militar obrigatório ou não, nas suas armadas ou em qualquer outra força auxiliar, ele tem as regras lá disciplinares, ele é obrigado lá a obedecer às regras disciplinares. Caso ele tenha sido punido, ele não pode ter saído, segundo o edital, no comportamento menor que bom. Então são 5 níveis de comportamento: excepcional, excepcional, ótimo, bom, ruim e insuficiente. Salvo engano, eu acho que são esses, eu não me recordo, mas eu acho que são esses. Você tem o edital exige pelo menos o comportamento bom. Além disso, não pode ter sido punido com punição considerada de natureza grave. E o que é aquela punição considerada de natureza grave? Aquela que afete a honra do policial militar, o pundonor militar, as regras disciplinares da polícia militar. Então, essa parte é um pouco subjetiva. Normalmente, o candidato é reprovado. Eu não estou dizendo aqui que ele não vai ingressar na polícia militar se ele tiver punição. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo as regras do edital são essas. Eu vou dizer para você, todas as ações judiciais que nós tivemos relacionadas a isso, a gente ingressou com processo judicial e o policial, é claro que o juiz vai avaliar tudo isso, né? E tem dado certo, tem funcionado, tá? Mas respondendo à pergunta dele, ficou 3 dias detido. Primeiro, tem que saber se normalmente esse detimento não deve ter sido considerado uma punição de natureza grave. Se fosse 30 dias de cadeia, 20 dias de cadeia, alguma coisa relacionada a isso, possivelmente. Mas 3 dias de detimento deve ter faltado algum expediente, algum serviço. Então, em princípio, vai ser reprovado sim, mas aí você vai vai procurar um profissional da sua confiança, um advogado, a defensoria pública, e vai ingressar com a ação judicial aí, tá? Beleza, aí vamos para a próxima. Aqui na Bahia é 30 anos, 11 meses, 29 dias na posse. Deveria ser na inscrição do concurso. Bom, olha só, eu vou tentar ajudar aí o Franklin. O Franklin fez essa pergunta, ele quer saber lá na Bahia, no concurso da Polícia Militar da Bahia. Para eu responder essa pergunta, eu precisaria analisar o edital, tá? Mas em regra geral, está dizendo o seguinte, em regra geral, os concursos da Polícia Militar de todos os estados ou são 30 anos de idade ou são 35. A regra é geral, tá? Não tem nada não tem como eu definir qual é. Por exemplo, Rio de Janeiro são 30, salvo engano, Maranhão é 35. Eu não sei exatamente não, mas vamos lá. Ou é 30 ou é 35. Como é que o candidato vai saber? Ele pega o edital e vai olhar lá se é 30 ou se é 35. Então, as regras, tem edital que diz que é 30 anos na data da inscrição, e tem edital que diz que são 30 anos ou outra idade na data da posse. Então, policial militar, a carreira de policial militar, ela inicia na matrícula no curso de formação. É diferente do serviço civil. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, é diferente. Então, Polícia Militar, Forças Armadas, que possuem uma regra totalmente diferente. Então, quando o candidato passa num concurso público, quando ele é aprovado, no momento que ele toma posse, é na matrícula. A partir dali, ele já é policial militar, ele já é militar. E aí ele vai participar de um curso de formação. Então, o que acontece? Tem editais que dizem que a idade, o limite de idade tem que ser na data da inscrição, e tem concurso que diz, tem edital que diz que o limite de idade é na data da matrícula, na data da posse. Tem que ver, tá? Pelo que eu vi aqui, pode ser que o concurso da Bahia deve exigir lá 30 anos na data da posse. Então, 30 anos é 30 anos, 11 meses e 29 dias. Ainda é 30 anos. Ele só faz 31 anos quando ele completa esse ciclo todo aí de 30 anos, 11 meses e 30 dias, né? Aí reverte isso para 31 anos. Tá? Então, no caso aqui, se está lá incompletos, 30 anos incompletos, não é 31 anos. Então, não há problema nenhum. Não sei se foi essa a pergunta, tá? Mas eu acredito que dá para esclarecer aí todo mundo. Vamos lá para o próximo. Vale a pena fazer supletivo? A Ana Beatriz perguntou se vale a pena fazer supletivo. Olha só,
O nível de escolaridade para o concurso de soldado da Polícia Militar daqui do Rio de Janeiro exige qual o nível de escolaridade? Ensino médio. Enquanto que o concurso para oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro exige ensino superior em bacharel em Direito. Tá? Mas o que importa é que a pessoa tenha feito o ensino médio, seja supletivo, seja onde for, seja por correspondência, seja online, seja qual for a modalidade. Eu disse correspondência porque lá atrás muita gente fazia por correspondência, não tinha online, a pessoa fazia por carta. Recebia uma cartinha, ela fazia a prova, devolvia, era corrigido. Tinha todo o pessoal que é mais novo aí, não sabe como é que é isso não, tá? Então, mas pode ser, não há problema, desde que seja reconhecido pelo MEC. Tomar cuidado então pelo supletivo que você vai fazer, verifica aí se realmente é reconhecido pela Secretaria de Educação, pelo Ministério da Educação. Como é que você faz isso? Vai lá na Secretaria do curso e pede aí as autorizações, aí, tá bom? Beleza, vamos para o próximo. Gostaria de saber se vai falar mais sobre casos do processos, se consegue ou não eliminar. Pô, essa pergunta do Flávio é interessante. O que aconteceu? A gente tem um quadro aqui que a gente fala sobre abrindo o jogo. Esse quadro significa o quê? O que a gente faz? A gente pega, sempre que nós vamos preparar um processo judicial, a gente discute. É claro que a gente não faz isso com todos, né? Mas a gente discute, costuma discutir, todos os integrantes do escritório discutem o que vai ser feito ali. Por que isso? Porque não adianta ficar só com uma pessoa. Vai que um outro advogado, uma outra advogada tem uma ideia diferente, tem uma outra experiência e traz pra gente. Então a gente começa a discutir aquilo ali e troca ideias, né? Então, quando eu abri esse quadro, abrindo o jogo, a ideia era justamente mostrar para vocês como é que a gente faz. Costuma ser um pouco extenso aí, em torno de 1 hora, tá? Então, o que nós fizemos recentemente? Pegamos um caso recente, analisamos, demos entrada, tá? Eu vou deixar o link, eu vou deixar aqui no card ou então na descrição do vídeo o link desse Abrindo o Jogo, que foi o episódio número 2. O episódio número 1 e número 2 nós ganhamos a liminar, tá? Só que acontece, eu até comentei que eu ia trazer isso para vocês, o resultado. Só que eu tenho que pedir autorização ao candidato, então eu preferi não fazer isso, tá? Então, mas para trazer a resposta para vocês, a gente teve aí a liminar deferida, sim, tá? Graças a Deus deu tudo certo, o candidato vai ingressar aí no próximo curso de formação, tá bom? O João Marcelo perguntou o seguinte: como faço para poder ter contato com o escritório? Gostaria de mover uma ação, pois tem um caso bem parecido, que foi o caso aí do episódio número 2 do Abrindo o Jogo. Bom, é só deixar mensagem aí, meu WhatsApp sempre fica registrado, deixa a mensagem, demora a responder, ou então deixa a mensagem aqui que a gente vai responder você pelo e-mail também, tá? Thaís Soares perguntou o seguinte: eu tenho uma mancha de nascimento no rosto, isso me incapacita? Isso me reprova? Bom, essa pergunta da Thaís é pertinente porque ela fez essa pergunta lá num vídeo onde eu falo sobre o exame de saúde. Eu pego o edital e trato sobre o exame de saúde e levo aí o que mais reprova, né? Então o que acontece é o seguinte: em regra, não reprova. Uma mancha no rosto não reprova. Se ela não for incapacitante, se não for um problema de saúde. No entanto, se ela destoar do uniforme, se for uma mancha que, vamos dar um exemplo, vitiligo. Salvo engano, eu nunca vi policial militar ou militar das Forças Armadas com vitiligo. Não é um problema que incapacita para o trabalho, eu acredito, né, dependendo do grau, porque tem grau realmente que o cara não pode pegar sol, aquela coisa toda, mas em princípio não reprova. Isso tudo como é que se avalia isso? Primeiro verifica se um problema que incapacita para o trabalho. E se você avaliar aí a condição de policial militar, estresse, o cara tem que ficar o tempo todo no sol, muitas das vezes, virar à noite. Será que isso incapacita? Né? Não sei, aí tem que avaliar o caso. Depois levar isso para um médico especialista e ele vai dizer o seguinte: olha, esse problema aqui é só uma mancha, não quer dizer nada, ou então, olha, esse problema aqui ele pode lá na frente te trazer um problema incapacitante, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, não tem como a gente definir. Cada caso é um caso, é muito específico. Tá? Mas aí eu recomendo você ingressar, quando abrir o concurso, você fazer a inscrição e no momento
da avaliação médica, você levar toda a documentação aí comprovando que você está apta, né, ou apto, entendeu? Então isso vai depender muito de cada caso, não tem como eu definir especificamente, beleza? Tá, então vamos lá para o próximo aqui. O Henrique Marinho perguntou o seguinte: tenho 32 anos, posso entrar para a PM? Depende, Henrique. Depende, Henrique. Por quê? Na Polícia Militar do Rio de Janeiro, a idade para o candidato ao cargo de soldado, a idade na data da inscrição é 30 anos. Mas, Marcelo, vou entrar com ação judicial? É outra história. Eu estou falando do ponto de vista de edital. O edital diz lá entre 18 e 30 anos de idade, tá? Na data da inscrição. Pode ser que isso seja modificado. Agora, no início do ano de 2019, a Alerj iniciou um processo legislativo no projeto 346 de 2019, salvo engano, de abril de 2019, e foi startado aí a ideia de limitar a idade entre 18 anos e 40 anos. No projeto inicial era esse. Depois esse projeto foi para o plenário da Alerj e essa idade reduziu para 35 anos. Esse projeto foi para o governador e o governador vetou. Ele vetou não porque ele concorda ou discorda do limite de idade, ele não foi isso. O que ele quis dizer foi o seguinte, que a competência para iniciar esse projeto de lei não é da Assembleia Legislativa ou de qualquer deputado. A competência é do governador, é do chefe do executivo. Essa previsão está lá na Constituição Estadual, salvo engano, no artigo 112, alguns parágrafos lá. Então, 112 diz que a competência é exclusiva do governador. Então, é ele que tem que startar. Ele poderia até sancionar. Se ele sancionasse, estava de boa, porque passou pelo crivo dele. Mas ele vetou e o projeto voltou para a Assembleia Legislativa e está lá verificando se vai ter derrubada de veto ou não. Até o momento, nós estamos no início de setembro, então a gente não tem uma informação sobre isso, tá? Mas pode ser que a Alerj, o presidente da Alerj, promulgue, derrube o veto, ou devolva para o governador avaliar novamente, ou então promulgue isso. Uma observação que eu tenho para fazer. Se a lei foi promulgada, se esse projeto de lei for promulgado e entrar em vigor uma lei com assinatura, com a promulgação do presidente da Assembleia Legislativa, essa lei ela é inconstitucional, não tem valor nenhum. Bom, para ela ter valor, o governador tem que sancionar. A única forma dessa lei ter valor é o governador sancionando. Tá? Não vou entrar mais em detalhes aqui, que a gente já tratou isso em algum outro momento, mas só para esclarecer aqui. Então, se tem 32 anos de idade, em princípio, o edital vai reprovar você. Aí você vai ter que ingressar com ação judicial, tá? Em resumo, é isso aí. Beleza, Henrique? Vamos pro próximo aqui. Ítalo Rocha perguntou o seguinte: minha ficha é 100% limpa. Minha única preocupação é se posso ficar reprovado por ter algum parente bem próximo, como um pai, por exemplo, que tenha sido preso. Eu não tive contato com o mesmo. Um abraço. Meu camarada, é o seguinte, eu não respondi tua pergunta, tá? Tô te devendo isso aqui, eu não respondi tua pergunta não, lá, mas eu vou aproveitar aqui e vou responder. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para a pergunta dele. Ele quer saber o seguinte, ele tem um pai, ele não conhece o pai, não tem contato com esse pai, e o pai teve algum problema aí no passado aí com um processo judicial e foi preso. Isso reprova? Eu vou dizer para você, reprova. Reprova. Se você pegar o edital do último concurso, o item 16, dá uma analisada no item 16 todo, e ele diz lá que pessoas, se o candidato tiver envolvimento com pessoas próximas, envolvimento íntimo com pessoas próximas que cometam ativamente atos ilícitos, esse candidato será reprovado. Então a gente tem um problema aí que a polícia, na hora que ela vai avaliar, ela não quer saber. Infelizmente, a polícia não analisa isso com cuidado. Tá? É uma crítica que eu tenho que fazer aí. Se o chefe do CRSP tivesse um cuidado, certamente tinha muito candidato que não seria reprovado. Então aí vai o meu protesto, tá? Porque os candidatos aí se dedicam totalmente para isso e por conta de problemas de pessoa que ele nem tem relação, o candidato é reprovado. Então o edital é bem claro. Tem que haver um relacionamento íntimo com pessoas que cometam
ilícitos ativamente. Se a pessoa cometeu ilícito há muito tempo atrás, ele não está cometendo ilícito ativamente. Então, o candidato não deveria ser reprovado pela regra do edital. Outra coisa que diz o seguinte também: se o candidato tiver envolvimento com pessoas que cometam ato ilícito ativamente, mas que sejam dependentes dessa pessoa, tipo o pai, o candidato vive sob a dependência econômica e financeira do pai, da mãe, do irmão, seja lá de quem for, do padrasto. Então ele comprova que depende. O edital é bem claro e diz o seguinte, que esse candidato não vai ser reprovado, mesmo que essa pessoa cometa ato ilícito ativamente. Essa regra está lá no edital, tá? Então dá uma olhadinha aí. Vou deixar o edital aqui para vocês avaliarem também, tá? Bom, de qualquer forma, é possível que o candidato seja reprovado. Se for reprovado, ingresse com ação judicial. E aí, qual é a dica? Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar aqui uma playlist com 10 vídeos explicando como é que faz os recursos administrativos. Esse recurso administrativo orienta cada caso e aí, inclusive, tem modelos para o candidato que for reprovado fazer aí o seu recurso. Se não der certo, ingressa com ação judicial, tá? Procura aí um profissional da sua confiança, ou a Defensoria Pública e faça ação judicial e aí vai usar aí como base o princípio da intranscendência das penas ou da individualização das penas, onde que diz que ninguém pode ser penalizado por conduta de terceiros, tá? Em regra, essa é uma regra da Constituição Federal. Beleza, então, Ítalo, desculpe a demora, mas eu vou responder depois de você lá, beleza, Ítalo? O Vitor Olavo perguntou o seguinte: boa noite. Perguntou se a audiometria é para os dois sexos. Ele está perguntando lá sobre a questão de exame médico. O edital é bem claro que diz que ambos os sexos devem fazer o exame de audiometria, tá? Então não tenho, a não ser que no edital diga que somente o candidato do sexo masculino ou o candidato do sexo feminino tem que fazer. Em regra geral, o exame é para os dois, tá? O que acontece no exame médico, que em regra, todos os exames, tanto o candidato do sexo masculino quanto do sexo feminino devem fazer. Alguns casos são específicos para o gênero, ou para o candidato do sexo feminino. Por exemplo, exame preventivo, só para a mulher. Outro exame masculino, não sei qual é. Mas, por exemplo, no TAF, no teste de aptidão física, as avaliações são diferentes, tá? Justamente para respeitar o limite aí de cada sexo, tá bom? O Paulo diz o seguinte: ser PM no Rio é loucura, é sinônimo de loucura. Realmente, pelo que eu observo aí nos últimos 10 anos que eu trabalho com concurso da Polícia Militar, faz concurso para a Polícia Militar quem é apaixonado pela polícia. Sinceramente, é paixão. Eu atendo as pessoas, os candidatos, doutor, é minha vida, a pessoa chora, porque eu vejo ali que realmente é a vontade de ingressar na Polícia Militar. É claro que depois tem uma estabilidade financeira, isso aí é secundário. O que eu observo é que realmente quem quer ser policial militar no Rio de Janeiro é porque quer mesmo, é sonho de criança. Tá? Então, só uma observação para o Paulo aí, não é loucura não, é paixão mesmo. Tá? Luan Ferreira perguntou o seguinte: doutor, tem uma dúvida. Se o rapaz tiver uma tatuagem em um lugar que reprova, porém ele fez laser, né? Ele retirou lá a tatuagem com laser e apagou a tatuagem, o que a junta médica avalia? Em princípio, se a tatuagem for retirada, Luan, se ela for retirada por completo, não vai ter problema nenhum, tá? Mas pode ser que ela não tenha sido retirada por completo e fica ali um resquício. Em princípio, a junta médica da Polícia Militar não vai reprovar, a não ser que aquilo esteja destoando aí do uniforme, esteja chamando a atenção ou que tenha causado algum tipo de problema ali que possa incapacitar o candidato aí na atividade policial militar. Em princípio, tá? Mas em regra geral não vejo problema nenhum não, tá? Mas é um posicionamento meu. O Marcos Paulo Araújo perguntou o seguinte: doutor Marcelo, no próximo vídeo fala sobre a entrevista, se tem ou não tem, ok, se tem ou não tem. Não entendi muito bem, mas todo o concurso da Polícia Militar, ele é dividido em algumas etapas. Vamos lá. Exame intelectual, que é dividido em prova objetiva e redação. Depois nós vamos a avaliação psicológica, exame antropométrico, que é para verificar altura e peso. Falando em altura,
Altura para os candidatos do sexo masculino, 1,65, 1,65 m. E para os candidatos do sexo feminino, 1,60. Existem duas leis estaduais, na verdade 3 leis estaduais que falam sobre isso. Então não há o que se questionar no momento, a não ser que o governador starte aí um projeto de lei para modificar isso. Mas em princípio, altura para o homem 1,65, para a mulher 1,60. Ah, mas no Exército é 1,60. Ah, o Exército tem uma outra regra, tá? Então a regra tem que ser observada dentro de cada instituição, tá? Então depois da variação antropométrica, que mede o MC, né, índice de IMC, índice, eu não sei o que significa IMC. Tem lá o IMC e a altura, beleza? Ou seja, o peso e a altura. Depois nós temos a avaliação física, depois o exame médico, exame toxicológico, que é dentro de uma dessa etapa, e avaliação social e documental. Em algum vídeo aqui dentro do canal já falei sobre a parte de avaliação social, dá uma olhada aí, e tem o exame, avaliação documental, que é a última etapa. Depois que ser aprovado em tudo, o candidato é convocado para entregar os documentos. Se os documentos estiverem fora do padrão, ele vai ser reprovado e não vai conseguir fazer a matrícula. Sampaio Games perguntou o seguinte: bom dia, doutor. Sobre a questão de tatuagem na PM, está tendo boatos que o concursado não pode ser mais reprovado por tatuagem. Eu já deixei algum vídeo específico sobre esse assunto aqui no canal, mas vamos responder a pergunta do Sampaio. Diz o seguinte, Sampaio, que em princípio, o candidato é permitido a tatuagem. Em princípio, é permitida a tatuagem, desde que essa tatuagem esteja escondida sobre a farda. Então ela tem que estar escondida sob a farda, não é sob a farda. Então se a farda vem até aqui, então a tatuagem não pode ultrapassar. Se está aparecendo no rosto, na testa, no dorso da mão, no antebraço, em princípio vai reprovar, segundo a regra do edital. Beleza? Bom, essa é uma regra. A outra regra é o seguinte: mesmo que o candidato tenha a tatuagem, e essa tatuagem afete a honra militar, a honra do militar, o pundonor militar, aquelas regras que vai de encontro, que façam apologia a crime, a conduta ilícita, mesmo que essas tatuagens estejam escondidas, estejam sob a farda, o candidato será reprovado. Tá? Então essa é a regra do edital. Agora, se o candidato for reprovado, ele vai ingressar com um processo judicial para explicar, um recurso administrativo, vai explicar que não foi bem assim e tal, vai dar a justificativa dele, e se mesmo assim for reprovado, ele ingressa com ação judicial, e aí o Poder Judiciário vem aí favorecer o candidato. Lembrando o seguinte, o posicionamento do Poder Judiciário é favorável ao candidato que tem uma tatuagem, mesmo que seja na mão, mesmo que seja no dedo, mesmo que seja na testa. O Poder Judiciário não faz distinção em relação a isso, que ele diz que é uma conduta discriminatória. No entanto, esse é um posicionamento majoritário, não é um posicionamento unânime. Pode ter juiz que não aceite e vai lá e não dê aí, não seja favorável, tá bom? E aí você tem que pedir orientação a um advogado ou então aí uma defensoria pública, tá bom? Então é isso aí. Em princípio não há problema nenhum não, desde que isso não fique exposto. Ringo Santos perguntou o seguinte, a pergunta dele é grande, diz assim: boa tarde, doutor. Vendi um veículo onde o comprador, antes de fazer a transferência de propriedade, passou num radar a mais de 50 km de velocidade permitida. 150 km por hora. Acima do 50% a mais, né? Onde se caracterizou o crime de trânsito. Tive como penalidade a suspensão do direito de dirigir. Mas já está tudo resolvido. Isso interfere na pesquisa? Em princípio, isso não interfere. É uma penalidade corriqueira, faz parte. E se você foi penalizado aquilo ali, já pagou a tua pena. Em princípio, não reprova. Tá? Mas isso vai depender do avaliador, vai depender de quem estiver fazendo a tua avaliação. É a mesma coisa que o candidato que tenha nome negativado, nome sujo no SPC Serasa. Hoje em dia está todo mundo devendo. 99% dos brasileiros estão devendo, estão com nome sujo. A grande maioria está devendo aí. Faz parte, tá? O país está em crise, então a galera tá com dificuldade mesmo. Paga uma conta, depois paga outra, deixa um em aberto.
normal, então o nome vai ser negativado. Isso faz parte, está na rotina. Agora, o que não pode é o cara ter o nome negativado e ficar comprovado que ele negativou isso de propósito. Tem gente que compra um celular e que ele faz? Eu vou comprar e vou dar calote mesmo. Se a PM descobrir, vai ser reprovado, porque isso é má fé. Entendeu? Então, mas é mais difícil comprovar isso aí. Em regra geral, não tem problema nenhum, mas vai depender da avaliação, tá? Carlos Risotto perguntou o seguinte: boa noite, Marcelo. Gostaria de saber se pensão alimentícia reprova. No caso, a regulamentação não foi nada decidido, está em tramitação. Em princípio, a mesma regra anterior não reprova. A pensão alimentícia, ela tem uma finalidade de suprir a necessidade alimentar, bem-estar da criança, o estudo, em geral, o bem-estar da criança. Ponto. Se responder um processo faz parte. Às vezes o cidadão, o pai da criança, oferece 20% e a mãe quer 30%. Então ele vai ter que discutir isso em juízo. Só que acontece, às vezes a pessoa não paga a pensão alimentícia por algum problema. Não vamos discutir o que houve, mas e aí o que acontece? É expedida uma determinação judicial para prender aquela pessoa ali. Aquela prisão é considerada uma prisão civil. É justamente para forçar o pagamento da pensão alimentícia. Então, em princípio, isso não causa problema não, tá? Mas se causar, vai ter que fazer o recurso administrativo ou então ingressar direto com a ação judicial aí. Tá? Em princípio, não tem o que se falar nesse caso, não. Não tenho habilitação, posso fazer o concurso da Polícia Militar? Bom, olha só. Um dos requisitos expostos lá no edital, uma das exigências é que o candidato tenha Carteira Nacional de Habilitação no momento da matrícula. Lembra que eu falei? São várias etapas e a última etapa é exame social e documental. O exame social para verificar a vida pregressa e o exame documental é o último. Depois que o candidato é aprovado em tudo, ele é convocado para entregar os documentos. Identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, toda aquela documentação. E aí ele vai ser exigida ali, naquele momento, a Carteira Nacional de Habilitação. O que acontece é que muitos candidatos deixam para fazer a carteira de habilitação durante o curso. Isso pode? Sim, totalmente permitido. Tá? O que ele não pode é, no momento dele ser convocado para fazer a matrícula, ele não ter a Carteira Nacional de Habilitação. Durante o curso de formação, o candidato precisa ter, o aluno, né, precisa ter a habilitação. Se não tiver, vai ser reprovado. Tá? Então, respondendo aí, não tem habilitação, posso fazer o concurso da Polícia Militar? Pode fazer o concurso sem problema nenhum, só que se for aprovado em tudo, no momento da matrícula, ele vai ser reprovado por não ter a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B. Não precisa ser categoria A, somente na categoria B. Então, outra pergunta é, quem pode fazer o concurso da Polícia Militar? Voltando a falar, todas as regras de qualquer concurso estão no edital. Tá? Mas vamos lá, para responder a pergunta aí. O edital do último concurso diz que tem que ser brasileiro nato. Existe uma discrepância aqui sobre essa questão, porque, salvo engano, pode ser brasileiro nato e naturalizado. Vamos aproveitar e vamos tirar essa dúvida agora. Lei 443 de 1981, artigo 10. Lei 443 de 1981, ela trata sobre o Estatuto do Policial Militar. E ali diz sobre os direitos, deveres e obrigações, de forma geral. E o artigo 10 fala sobre o ingresso na Polícia Militar, que diz o seguinte, artigo 10, o ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros natos, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante inclusão, matrícula, nomeação, observadas as condições prescritas no edital. Perfeito, então. Então, eu me equivoquei, porque para ingressar nas Forças Armadas não precisa ser brasileiro nato. Pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Exceto o oficial. O oficial, obrigatoriamente, tem que ser brasileiro nato. Tá? Então, por isso que eu me confundi. Tem outra pergunta aqui que diz o seguinte, grávida pode fazer o concurso da Polícia Militar? Olha só, pode fazer sim, mas tem que observar lá o que diz o edital, tá? Em determinado momento, o que a candidata vai fazer. Se ela tiver condições de fazer as etapas, ela vai fazer de boa. Se ela não tiver condições, ela vai pedir a suspensão
né, vai pedir aí a suspensão do concurso para dar sequência aí depois. Tá? Vamos verificar aqui que diz aqui o edital sobre isso. Porque, em princípio, parece que reprova, né? Diz assim: os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporárias, estado menstruais, indisposição, cãibra, contusões, luxações, fraturas ou gravidez, etc., que impossibilite a realização do teste ou diminui o desempenho dos candidatos nos testes do exame físico, serão desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da administração, mesmo que ocorra durante a realização dos testes. Pô, legal. Essa pergunta foi muito boa, tá? E existe um tratamento diferenciado aqui. O candidato que se lesionou durante o exame físico, por exemplo, ele não vai ter uma nova chance. Isso é indiscutível. O Tribunal de Justiça, a Justiça em geral, concorda nesse sentido. No entanto, a candidata que está grávida, ela tem direito a ter uma nova chance. Então, observe aí, a candidata que está grávida e não tem condições de fazer a determinada etapa, ela pode pedir suspensão ali do concurso para, após a gravidez, ela dar continuidade. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre isso. Vai ser uma matéria boa aqui para a gente trazer isso num vídeo específico. Vou analisar com mais cuidado e vou trazer. Mas, em princípio, vai ser reprovado porque o edital está dizendo isso. O que a candidata tem que fazer? Procurar um profissional da sua confiança, procurar aí a defensoria, se for o caso, e ingressar com ação judicial para poder pedir aí a possibilidade de fazer os exames após a gravidez. Posso fazer o concurso da PM cursando ensino médio? Olha só, o concurso da PM são 7 etapas, como eu já falei, são 7 etapas. Você pode fazer aquele concurso ali com CNH, com carteira de habilitação, sem carteira de habilitação, sem ensino médio, com ensino médio, não há problema nenhum. O que não pode é no momento da matrícula, no curso de formação, ou seja, após todo o trâmite, você não ter aí o diploma de ensino médio ou então a carteira nacional de habilitação. Tá? Dois casos diferentes aí. Tem que ter obrigatoriamente. Então é isso. Eu espero ter respondido aí. Tem muito mais perguntas, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não vou ficar me estendendo aqui, não. Tá? Então, repetindo aí o que a gente já falou lá no início do vídeo, toda segunda-feira a gente vai vir aqui meio-dia com aulas ao vivo, respondendo as perguntas da última semana. Na terça-feira a gente vai vir com aulas ao vivo às 19h30 para orientar os candidatos que têm processo judicial. Candidatos são nossos. Como é que é o esquema? O candidato deixa o número do processo dele, a gente vai lá e responde ao vivo mesmo, tá? Só se der problema que a gente não vai fazer isso, tá? Na quarta, quinta e sexta, a gente vai vir com vídeos específicos do concurso da Polícia Militar, em especial, em algum dia desse aí, sobre a preparação para o próximo concurso. Lembrando o seguinte, que aqui na descrição do vídeo, nós temos aqui um link que vai direcionar você para a preparação para o próximo concurso da Polícia Militar. Nós criamos aí um grupo no Telegram e um grupo no Facebook, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, sua crítica, sua sugestão, tá bom? Para a gente poder melhorar mais ainda o nosso canal. Então, hoje é segunda-feira, na segunda-feira, dia 2 de setembro. Na próxima semana, a gente provavelmente vai vir ao vivo aí. Então deixa as perguntas aí para a gente vir responder vocês aí. Valeu, galera. Obrigadão aí. A gente faz isso aí com amor para vocês, para poder orientar vocês aí para o próximo concurso. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo.